Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Já estamos nos aproximando do final da apostila volume 4, né? Esta é a última semana desta apostila, então quem tá com atividades atrasadas, né? Tenta dar uma acelerada e colocar ela em dia para a gente entregar ela na próxima semana completinha, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta para a Pro, que a Pro tá aqui para ajudar. Hoje nós vamos à aula 7, lá na página 32 da apostila de vocês, né? Nós temos aula de português. Hoje é dia 26 de outubro, então a aula 7. O que nós vamos estudar na aula de português hoje? Nós vamos estudar um pouquinho da ortografia da palavrinha porquê. Mas como assim ortografia da palavra porquê? Porque o que acontece? A palavrinha porquê é uma palavrinha muito legal da língua portuguesa. Por quê? Porque ela tem 4 funções diferentes. E para cada função que ela tem no texto, numa frase, ela é escrita de uma forma diferente. Difícil isso, né? Não é difícil. Quando a gente entende bem direitinho como que a gente escreve e para que ela serve, a gente não comete mais erros. Tem bastante pessoas que se confundem um pouco. É porque junto ou porque separado? É porque com acento ou porque sem acento? Hoje nós vamos descobrir quando que a gente usa cada forma dessas. E vamos tentar entender para que a gente não esqueça nunca mais, tá bom? Vamos começar pela primeira forma de porquê, que é o porquê separado e sem acento. Essa é uma das formas que a gente usa bastante. A Pro acredita que seja a segunda forma que a gente mais usa. Por quê? Porque o porquê separado e sem acento, a gente vai utilizar sempre para fazer perguntas. Sempre que eu for fazer uma pergunta para alguém, uma frase interrogativa, eu vou usar porquê separado. Sempre quando esse porquê estiver no início da frase e estiver relacionado a um questionamento, então, porquê separado e sem acento. Exemplo. Por que você está triste? É uma pergunta, então é porquê separado. Por que você ainda não levantou? Pergunta, separado. Por que você não fez os temas hoje? É uma pergunta, então é porquê separado, certo? Esse é bem tranquilo, né? A segunda forma que a gente utiliza também do porquê é o que vai responder essas perguntas. É o porquê junto. Quando que a gente usa o porquê junto, então? Nas respostas. Sempre que eu for escrever uma frase respondendo a uma pergunta, afirmando alguma coisa, né? Nem sempre a pergunta vai aparecer. Por exemplo, se eu digo assim, eu estou triste porque machuquei meu dedo. A Pro não perguntou, né? Por que você está triste agora, nesse momento? Mas a Pro está respondendo, então é uma resposta. Eu estou justificando alguma coisa. Quando eu justifico, né? Eu respondo alguma dúvida, porque junto. Então, eu estou triste porque machuquei o dedo, não fiz os temas porque estava cansado, não fui ao mercado porque perdi o ônibus, tá? Então, essas duas formas, elas andam junto. Aí, vamos marcar assim na nossa cabecinha. Porque separado, pergunta. Porque junto, resposta, certo? Porque separado, no início das frases interrogativas, e porque junto nas respostas, certo?
Os outros dois usos do porquê, a gente usa um pouquinho menos, mas é interessante a gente saber também quando a gente precisa utilizar. O porquê separado e com acento, a gente vai utilizar da mesma forma que a gente utiliza o porquê separado e sem acento. Ele só vai trocar de lugar, mas a gente utiliza ele também em perguntas. Quando eu for fazer uma pergunta e o porquê estiver no final da frase, em vez de lá no começo, eu vou colocar um acento circunflexo na letrinha E. Por quê? Por exemplo, você está triste por quê? O porquê saiu do começo e foi lá para o fim da frase. Então, eu coloco um acento circunflexo na letrinha E, certo? Você não fez os temas por quê? Você está triste por quê? Você não foi ao mercado por quê? Sempre que o porquê estiver no final e for uma frase interrogativa, coloca o acento circunflexo, certo? E a última forma do porquê, então, é quando ele é escrito junto e com acento. Esse é um dos que a gente menos utiliza, mas é legal nós entendermos também como que ele, para que ele serve, né? Geralmente, o porquê, junto e com acento, ele tem o valor de substantivo, ele tem a função de substantivo na frase. A gente consegue substituir ele por motivo ou por causa, e sempre na frente dele vai ter o artigo o. Então, por exemplo, se a Pro diz assim: eu não entendo o porquê dessa situação. Eu não entendo o motivo dessa situação. Sempre que der para substituir pela palavrinha motivo, é junto e com acento. Eu não compreendo o porquê dessa pandemia. Eu não entendi o porquê minha mãe está triste. Eu não compreendo o porquê de tantos porquês diferentes, tá? Sempre que for o porquê, então, junto e com acento, certo?